Tereza Cristina é anunciada como ministra da Agricultura por Bolsonaro. Conab estima a produção total de grãos com alta de 4,33% na safra 2018-2019. FC Stone calcula a produção de açúcar do Centro-Sul 11% maior na safra 2019-2020. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga daqui a pouco o relatório de oferta e demanda. Olá, boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR para te deixar informado sobre o que movimenta o agronegócio. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Carla. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. A deputada federal Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul, foi confirmada ontem à noite como futura ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Ela é a primeira mulher escolhida para integrar o governo, que começa em janeiro de 2019. Ela foi indicada pelo grupo de 20 integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária. A FPA representa a bancada ruralista, formada por aproximadamente 260 parlamentares. A indicação da engenheira agrônoma empresária aconteceu ontem em reunião no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona o Gabinete de Transição do Governo. O Agricultura BR vai agora ao vivo até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, em São Paulo, capital, conversar com o jornalista Walter Puga Júnior, que fala para a gente a respeito dos desafios da deputada frente ao Ministério da Agricultura. De São Paulo, portanto, Puga, boa tarde para você. O que a deputada, agora, portanto, nomeada futura ministra da Agricultura, vai enfrentar nessa pasta? Bom, ela acaba de chegar há alguns minutos, bom dia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ela acaba de chegar ao apartamento onde está o presidente eleito Jair Bolsonaro. E foi escolhida ontem para ser ministra da Agricultura, é um primeiro contato, mas ela foi abordada por jornalistas há alguns minutos. E o que ela disse é que o setor exportador de carnes no Brasil tem mesmo demonstrado preocupações com as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro, que desagradaram países árabes que são grandes parceiros comerciais do Brasil. Mas ela explicou aos jornalistas: eu tenho certeza, disse ela agora há pouco, que nós vamos conversar sobre isso com o presidente. Estou recebendo ligações de pessoas aqui no Brasil que estão preocupadas. É que a gente exporta da indústria ligada ao setor de carnes, principalmente aquelas com maiores problemas com esse mercado árabe. Ela mostrou preocupação e dizendo que vai tratar desse assunto com o presidente agora. Aliás, estaria tratando com o presidente desse assunto agora. A futura ministra também disse agora há pouco que precisa entender a posição que o novo governo vai tomar e depois reagir. Ela afirmou que está acompanhando o cancelamento da visita oficial do ministro das Relações Exteriores do Brasil, cancelamento com o Egito, né, que seria uma retaliação em função dos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, mas ela disse que pretende, na verdade, essa transferência de embaixada é um assunto que ainda está sendo discutido no governo. E mais, ela disse ainda que pretende saber do presidente eleito Jair Bolsonaro a estrutura que o Ministério da Agricultura terá no novo governo. E a dúvida é se incluirá a pasta da pesca e agricultura familiar, que hoje estariam vinculadas a outros ministérios. Bom, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve receber a imprensa no final da tarde com mais informações sobre a conversa que ela teve com o presidente eleito Jair Bolsonaro. É esperar um pouco e já nós teremos mais informações. Juliana, é com você. Tá certo, Puga. A gente vai ficar de olho por aqui também. Obrigada por enquanto. Até já. E em busca de substituir o fornecimento de soja dos Estados Unidos, a China está procurando fontes alternativas e está mirando a Rússia. Mas não é só a soja que pode juntar os russos e os chineses. Há também projetos agropecuários para juntar também na parte de arroz, carne suína, frango e pescados. E para falar sobre este assunto, nós voltamos a falar com o Puga, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Puga, o que isso influencia o mercado?
Olha, não é muito significativo o aumento da venda de soja da Rússia para a China. Vamos lembrar, né? A produção russa de soja é muito pequena. A produção russa de soja vem aumentando nos últimos 10 anos, é verdade, mas deverá alcançar um recorde de 3 milhões e 900 mil toneladas agora, nesta safra 2018-2019. Ou seja, não chega ainda a 4 milhões de toneladas. As exportações russas de soja também não são muito grandes, 700 mil toneladas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia da comparação, o Brasil deve atingir, já é estimado, uma exportação de 75 milhões de toneladas de soja. Ou seja, a oferta de soja da Rússia para a China, realmente ela é inexpressiva, olhando para o que a China compra do Brasil. Mas vale lembrar, e você citou isso agora há pouco, Carla, que há outros projetos envolvidos, né? Podemos esperar aí um incremento, na verdade, de exportações russas para a China, embora nada muito grande. É o que disse um analista da consultoria francesa Strategie Grains, o Laurent Castre. Ele lembrou que não é nada estratosférico, ele citou isso, aliás, ele é hoje citado numa reportagem do Jornal Valor Econômico, mas ele diz que haverá um aumento das exportações da Rússia para a China, mas ela não será muito expressiva, não. De qualquer maneira, de olho na informação, porque hoje, ao ajustar a safra de soja 2018-2019 do Brasil, a Conab já mostra que a nossa produção será um pouco menor. Antes estimávamos aí uma safra de soja, né, que somando tudo aí, nós chegaríamos aí a 120 milhões de toneladas. Agora já se admite que no máximo atingiremos 119 milhões de toneladas, podendo recuar aí até para a faixa de 116 milhões de toneladas. Há ainda um espaço. Portanto, de olho na informação. Você terá mais detalhes sobre a apuração da Conab para a safra de soja e milho daqui a pouquinho, ainda nesta edição. Carla, é com você. Obrigada, Pulga. O Pulga que volta amanhã trazendo mais destaques aqui pra gente. E nós continuamos falando sobre mercado financeiro. O dólar movimenta no cenário nacional com leves oscilações nesta quinta-feira, com o mercado monitorando o cenário externo e também de olho na movimentação do presidente eleito Jair Bolsonaro, e você confere comigo neste momento como o dólar se comporta no mercado financeiro brasileiro, com uma leve alta aí, praticamente na estabilidade de 0,27%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,74 mais 9. A Conab divulgou na manhã desta quinta-feira o segundo levantamento da safra brasileira de grãos temporada 2018-2019, apontando quanto de área de produtividade e de produção o Brasil deve ter neste novo ciclo. Em relação à produção total de grãos, o intervalo estimado pela Conab mostra que pode ser que a nova safra tenha um volume de produção menor que a do ciclo anterior, ou também bem superior. A gente checa esse intervalo agora com você de casa. Veja que na safra passada, 17-18, o Brasil colheu 227 milhões e 900 mil toneladas de grãos. Para o ciclo novo, temporada 2018-2019, a companhia estima uma produção entre 223 milhões e 600 mil toneladas, que pode chegar a até 238 milhões e 200 mil. Caso esse volume máximo seja atingido, a nova safra vai ser 4,3% superior à da temporada passada. E você confere agora comigo os preços praticados para a soja nos principais portos brasileiros. Vamos ver como se comporta o preço para a soja nesta quinta-feira. No Porto de Santos, o preço para a saca de soja está a R$ 88,00 e no Porto de Paranaguá também R$ 88,00, sendo que ontem a saca de 60 quilos da soja estava sendo negociada a R$ 87,00. Vamos esmiuçar os números que a Conab trouxe nesta quinta-feira para a nova safra de grãos do Brasil, temporada 18-19, agora especialmente falando de soja. A expectativa de área plantada com oleaginosa no país
se mantém elevada, superior à do ciclo passado, uma área recorde nunca vista no Brasil. Essa área pode ser levemente maior do que o Brasil cultivou no ciclo passado ou crescer significativamente. Veja que no ciclo 2017-18, o Brasil cultivou 35 milhões e 100 mil hectares com a soja. Para esta nova temporada 2018-2019, a projeção é de que a área chegue entre 35 milhões e 300 mil a 36 milhões e 100 mil hectares. Esse aumento de área, caso se confirme na projeção máxima estimada pela companhia, vai representar uma alta de 2,8%. Já a produção da soja, segundo o levantamento da Conab, pode se manter estável para o próximo ciclo ou até mesmo apresentar uma diminuição. Confira comigo na sua tela os dados que a Conab trouxe sobre a área de plantio de soja para a produção de soja para a safra 2018-2019 na comparação com a safra anterior. Para a temporada 2018-2019, pode ficar entre 116 milhões e 700 mil toneladas e chegar até 119 milhões e 200 mil toneladas. Você vê na sua tela que nesta safra 2017-2018, a produção está em 119.200 toneladas, o que quer dizer que a produção de soja pode se manter estável ou até diminuir para o próximo ciclo. Esta quinta-feira também será marcada pela divulgação de um novo relatório de oferta e demanda de grãos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que divulga todos os meses as projeções em relação à produção, exportação, estoques de passagem para todo o cenário de grãos mundial. Há uma expectativa girando em torno do mercado em relação aos estoques de passagem de soja dos Estados Unidos. Isso por conta da guerra comercial travada entre o país norte-americano e os chineses. Como os chineses são os maiores compradores da soja norte-americana, essa guerra comercial faz com que os asiáticos deixem de comprar a soja deles, que foi tarifada. A gente acompanha agora na tela qual é a expectativa do mercado em relação a esses números que devem ser divulgados logo mais às 13 horas pelo horário de Brasília e que você vai conferir aqui ao vivo no Agricultura BR. De acordo com dados de uma consultoria norte-americana, a média esperada para os estoques de soja dos Estados Unidos ao fim da safra 18-19 é de 22.640.000 toneladas a até 26.780.000. Um volume nesse intervalo, portanto, é o que o mercado está esperando. Vale a gente lembrar que no relatório de outubro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a projeção era de estoques em torno de 24.090.000 toneladas. E o mercado espera uma ligeira mudança entre os números para soja e milho, passando até para uma redução da produção de ambas as culturas. Você confere comigo no seu quadro a expectativa de produção da soja nos Estados Unidos para a safra 2018-2019, que em outubro a expectativa era de 127 milhões de toneladas e 640 mil. A expectativa para novembro reduz um pouco aí esta produção de soja para a safra 2018-2019 nos Estados Unidos para 127 milhões e 260 mil toneladas. Mesmo com os problemas climáticos que algumas regiões produtoras dos Estados Unidos sofreram, a expectativa de área plantada com os grãos segue a mesma pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A expectativa é de que essa área colhida fique entre 35.570.000 hectares até 35.770.000. Isso falando a respeito da safra de soja do país. Daqui a pouco, portanto, 13 horas no horário de Brasília, a gente confirma todos os dados atualizados. E nós vamos então agora para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o clima para os Estados Unidos, tanto para a colheita de soja quanto para a colheita de milho. Juliana, boa tarde. O que acontece nesse país para essa colheita?
Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a ocorrência de neve em algumas áreas produtoras dos Estados Unidos, então, acaba dificultando o andamento da colheita na região. Nesses próximos dias, a boa notícia é que o tempo vai seguir um pouco mais firme na maior parte da região do cinturão de milho. Então, as pancadas de chuva que acontecer em áreas dos Estados Unidos ficam mais concentradas no sul e na faixa leste. Algumas áreas produtoras, então, ainda vai seguir chovendo. O risco para a ocorrência de neve ainda vai seguir elevado por conta da chuva e das temperaturas que seguem extremamente baixas na região. A partir do segundo período, entre os dias 14 e 18 de novembro, a tendência de chuva enfraquecendo mais uma vez. Cenário bastante otimista, então. As pancadas que acontecer ficam bastante concentradas no sul e na faixa leste e ficam cada vez mais fracas, irregulares e mal distribuídas. A expectativa é de que até o dia 23 de novembro a chuva consiga avançar um pouquinho mais para a parte central dos Estados Unidos, alcançar então grande parte das áreas produtoras de milho e de soja, e aí sim a gente volta a ter então um cenário não muito otimista para o andamento das atividades de colheita. Nesses próximos dias o frio vai seguir intenso em algumas áreas produtoras como o Wisconsin, onde as temperaturas vão seguir ainda extremamente baixas, risco então para a neve, podem seguir mantendo as atividades no campo e as atividades de colheita um pouco atrasadas, tanto em relação à soja como também em relação ao milho. Boa notícia então é que o tempo firme acaba predominando entre essa e a próxima semana e é somente a partir da segunda metade do mês de novembro que a gente volta a ter previsão de chuva na maior parte das áreas produtoras, só que a expectativa é de que as temperaturas aumentem gradualmente no decorrer desta segunda quinzena do mês de novembro, melhorando então as condições tanto para os produtores de soja como também para os produtores de milho dos Estados Unidos, o que diminui bastante a ocorrência de neve em áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Ju? Em dia de divulgação de relatório de oferta e demanda, como é hoje, por exemplo, o mercado costuma ficar bastante cauteloso. A gente acompanha como que a soja é negociada em Chicago nesta quinta-feira, a menos de uma hora da divulgação de um novo relatório de oferta e demanda. Veja que a soja vem agora operando com alta. Daqui a pouco, até o fim do programa, a gente confere de novo como vem a movimentação. Neste momento, vem em campo positivo, recuperando algumas perdas registradas recentemente. Contratos com vencimento em novembro operam a $8,71 por bushel. Posição de janeiro do ano que vem, $8,82. Contratos com vencimento em março vêm a $8,94 mais 6, enquanto maio, $9,08 mais 2. As posições sobem entre 2 e 3,5 centavos de dólar por bushel neste momento. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que a produção de milho deve aumentar na safra 2018-2019 em 3,5%. E ainda nesta edição, as projeções da consultoria FC Stone para a safra de cana-de-açúcar do Brasil no ciclo 2019-2020. Nós voltamos já. A Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou nesta quarta-feira, durante a 30ª edição do Salão Internacional de Automóveis de São Paulo, resultados positivos para a fabricação de veículos automotores no Brasil. Entre os dados apresentados, mostrou também dados sobre máquinas agrícolas e rodoviários. Confira comigo na sua tela os dados que a Anfávia trouxe sobre as vendas internas de máquinas agrícolas e também rodoviárias. O número mostrado é que em outubro as vendas ficaram em 5.000 unidades. Volume 2,6% superior com relação às 4.900 em setembro e de 35,3% ante aos 3,7 mil de outubro de 2017. O total de máquinas negociadas no acumulado cresceu 10,6% com 39.600 unidades em 2018 e 35.800 unidades no mesmo mês do ano passado.
De olho agora nos números divulgados hoje pela Conab a respeito das expectativas para a safra de grãos do Brasil temporada 18/19. Agora com destaque para o milho. Vamos saber o que a companhia projetou em relação à área plantada com milho de primeira safra. Vale lembrar que na primeira safra, boa parte do Brasil ocupa a área para destinar a soja e o milho acaba sendo destinado na maior parte na segunda safra. Enquanto no ciclo passado, 2017-2018, o Brasil cultivou 5.080.000 hectares com o cereal na safra de verão. Para este novo ciclo, que está sendo implantado no momento, a área prevista é de 5.100.000 hectares, podendo chegar a até 5.260.000. E a produção para o milho primeira safra 2018-2019 pode aumentar, mas é uma alta leve. Você confere comigo os dados que a Conab trouxe sobre a área de plantio de milho primeira safra e que mostra que a produção em 2018-2019 deve ficar entre 26.200.000 toneladas e 27.200.000 toneladas. A alta pode chegar então a 1,5%, sendo que o ciclo atual a produção está em 26.800.000 toneladas. O estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil, deve ter o maior aumento de área plantada com milho de primeira safra, de acordo com a Conab. A produção dele também cresce bastante neste novo ciclo. Veja o que disse a companhia nesta quinta-feira. Enquanto a área de cultivo do milho de verão no Mato Grosso, na safra passada, 17/18, foi de 27.200 hectares, para o ciclo novo, 18/19, a área cresce para 32.600 hectares, podendo chegar até 40.800. Em relação à produção, ela tem uma alta bem significativa. No ciclo passado, os mato-grossenses colheram 199.400 toneladas de milho na safra de verão. Lembrando que a maior parte da área de produção do Mato Grosso é destinada à soja na primeira safra. Agora, para o ciclo novo, 18/19, a projeção da companhia é que o Mato Grosso colha entre 243.800 toneladas a até 305.200 toneladas do cereal na primeira safra. Vamos então para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende como se comporta o clima na região centro-sul do país. Juliana? Olha, Carla, as últimas chuvas em grande parte do centro-sul do país vêm ficando cada vez mais expressivas e vêm aumentando as condições de umidade do solo em grande parte do sudeste, região sul e também região centro-oeste. No decorrer desses próximos dias, o tempo firme predomina na região sul. Grande parte da região, então, vai garantir tempo aberto, favorecendo o andamento das atividades no campo, como o plantio do milho. Só que já volta a chover em áreas da região sul a partir deste final de semana. Domingo e segunda-feira já devem registrar pancadas de chuva, voltando a acontecer no interior gaúcho, principalmente. E as instabilidades vão seguir ainda muito intensas entre Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, porque tem uma frente fria atuando na costa da região sudeste que ajuda a organizar muitas instabilidades na região. Então essa chuva mais intensa, principalmente nas áreas mais escuras do mapa, pode trazer alguns transtornos porque deve paralisar o andamento das atividades no campo. A partir da semana seguinte, entre os dias 14 e 18 de novembro, chuva perde intensidade na parte central do país. Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro ainda seguem influenciados com pancadas mais expressivas, mas na região centro-oeste a gente já volta a ter pancadas mais fracas e sem riscos para tantos transtornos. Na região sul, aos poucos, a chuva ganha força, principalmente no interior oeste do Paraná. Já tem previsão de acumulados em torno de 70 milímetros e esse cenário de chuvas ainda deve ganhar mais intensidade entre o dia 19 e 23 de novembro. A chuva vai ganhar muita força em praticamente todos os estados do centro-sul do país. Nesses próximos dias, então, cenário satisfatório para o andamento do plantio na região sul, porque tem tempo firme. Já em áreas de Minas Gerais e Goiás, os produtores podem ter transtornos como paralisações no andamento das atividades do campo e nas próximas semanas, chuva bastante espalhada, mas que ainda pode trazer alguns transtornos e paralisações momentâneas no plantio do milho na maior parte do centro-sul brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Ju? Em Mato Grosso, o preço do milho apresenta mais uma semana de queda. Valdir Pacheco tem mais informações.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou o volume exportado de milho no Brasil durante o mês de outubro de 2018, ficando em 3,2 milhões de toneladas. A quantidade traz atenção pela queda do ritmo em 6,5%, quando comparado ao mês anterior, e 36,3% menor em relação ao que foi visto no mesmo período do ano passado. Tal redução vem de encontro com a extensão da janela de exportação da soja nesse período do ano agrícola, aliado ao custo com a tabela de frete rodoviário implementado no país desde junho de 2018. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, a menor perspectiva de produção do cereal brasileiro neste ano agrícola também vem sendo um fator limitante para o escoamento do cereal, enquanto que na safra passada o país se destacou com recorde de produção em grande parte dos estados produtores. Assim, os embarques do milho brasileiro na safra 17 e 18 já acumulam 10,7 milhões de toneladas, o que corresponde a 41,9% da perspectiva apontada pela Conab em seu relatório. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A consultoria FC Stone divulgou nesta quarta-feira a projeção para a produção de açúcar na região Centro-Sul para a safra 2019-2020, que se inicia neste próximo mês de abril, e mostra que pode ter um crescimento para a produção de açúcar na região. Você confere conosco na sua tela a produção de açúcar na região Centro-Sul, que deve passar para 29.300.000 toneladas, com uma alta de 11,2% para o período. Essa situação de uma produção maior de açúcar na região Centro-Sul do Brasil neste novo ciclo, ela reverte depois de um ano de uma baixa produção. A gente lembra com você na tela é a situação que houve nesta última temporada. No ciclo atual 18-19, que encerra em março do ano que vem, a projeção de produção de açúcar no Centro-Sul é de 26.300.000 toneladas. Veja a diferença em relação ao ciclo passado, 2017-2018, quando o Brasil, ou melhor dizendo, a região Centro-Sul do país, fabricou 36.100.000 toneladas. A expectativa, então, para este ciclo é de uma produção de açúcar muito menor. Para a nova temporada, portanto, como a gente já falava há pouco, ciclo 19 e 20, a expectativa é de uma produção superior a 29 milhões de toneladas. Isso acontece devido a uma projeção de superávit de açúcar, ou seja, um volume de produção maior do que a demanda de 1 milhão de toneladas. Apesar de ser bastante, é bem inferior ao superávit, ou seja, a sobra de açúcar que tivemos no ciclo 2017-18, que foi de 9.600.000 toneladas do adoçante. E confira conosco no próximo bloco. Temporal atinge produção de banana no estado de São Paulo. E veja ainda nesta edição que a área de produção de algodão no Brasil deve crescer neste novo ciclo, de acordo com a Conab. Fique conosco, a Agricultura BR volta já. E um temporal que atingiu a região de Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, prejudicou a produção de banana nesta região. Veja também com o repórter Gustavo D'Angelo, agora na reportagem, como fica a plantação de feijão por lá. Um levantamento preliminar da CAT de Sete Barras apontou que os fortes ventos e as chuvas que atingiram a região do Vale do Ribeira no último final de semana resultaram na queda de plantas na maioria das áreas produtoras. O órgão estima que foram perdidos entre 15% e 30% dos bananais. No entanto, o levantamento das áreas afetadas ainda está sendo realizado por produtores e o prejuízo total pode ser ainda maior.
já que as plantações entrariam em pico de safra entre o final de 2018 e o início de 2019. Agora o assunto é a colheita do feijão aqui no estado paulista. Enquanto no Paraná o desenvolvimento das lavouras segue alvo de muita atenção por conta do excesso de umidade no solo, aqui em São Paulo os produtores esperam um bom avanço da colheita no estado. As opções em termos de suprimento seguem as mesmas no Mato Grosso, em Goiás e em Minas Gerais, com estoques que vão diminuindo rapidamente e o que colhe neste momento no estado de São Paulo, onde os preços se mantêm entre R$ 90 e R$ 100 por saco de 60 quilos. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E falando em São Paulo, vamos conferir como o clima se comporta para este estado produtor do Brasil. Além de São Paulo, a gente destaca agora também o estado do Paraná. Juliana Rezende já está conosco para falar sobre a previsão. Juliana. Olha, nesses dois estados, tanto São Paulo como Paraná, as condições de umidade então seguem bastante elevadas. A gente já teve chuvas expressivas no decorrer dos últimos períodos que mantêm os índices de umidade do solo acima de 90%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva, mas não vai ser uma chuva tão intensa, porque a gente tem a atuação de uma massa de ar mais seco agora, até o finalzinho dessa semana, em áreas da região sul, até o interior do estado de São Paulo, essa massa de ar mais seco também avança. Então, as pancadas de chuva que voltam a acontecer na região a partir do final desta semana avançam por Paraná, São Paulo também, mas não vai ser uma chuva tão volumosa que atrapalhe o andamento das atividades no campo e os produtores na região. São pancadas mais irregulares e mal distribuídas, com volume de 15 a 30 milímetros até o dia 13 de novembro. A partir da semana seguinte, aí sim a gente volta a ter condições de pancadas fortes, principalmente no interior do Paraná. Muito por conta do avanço de áreas de instabilidades próximo ao Paraguai, ventos em altitude que vão alimentar as nuvens carregadas da faixa oeste e sul do Paraná, onde garantem pancadas fortes e com acumulados de até 70 milímetros. No estado de São Paulo, segue chovendo ainda. A chuva não deve ganhar muita intensidade, ainda segue com aquelas pancadas típicas desta época do ano, que acontecem entre a tarde e a noite, mas que não garantem muitos transtornos. No decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 19, a gente tem muita chuva prevista para áreas produtoras do Paraná, São Paulo também. As instabilidades vão ganhar muita intensidade, vai ter a passagem de uma nova frente fria, associado com um corredor de umidade, que são ventos em altitude que transportam umidade para grande parte de São Paulo, Paraná também. E aí sim, a partir do dia 19, a chuva deve vir com força em áreas produtoras do Paraná, São Paulo, pode paralisar algumas atividades no campo e o cenário vai seguir então de solo com bastante umidade, porque tem previsão de chuva vindo aí, principalmente a partir do dia 19, chuva mais pesada, com risco também para temporais em ambos os estados. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada por enquanto, Juliana. Daqui a pouco tem em destaque a região nordeste do país. E você tem visto aqui conosco, desde o início desta edição do Agricultura BR, dados do segundo levantamento para a safra 2018-2019, divulgados pela Conab hoje, quinta-feira. E nós destacamos agora o algodão. Tanto a área quanto a produção de algodão em caroço e em pluma devem aumentar no próximo ciclo. Você confere comigo os dados que a Conab trouxe sobre o algodão em caroço, que mostra que para a área há uma alta estimada de até 17,7%, passando de 1.170.000 hectares para entre 1.310.000 hectares e 1.420.000 hectares. Para a produção, o aumento deve ser de até 14,1%, passando de 5.010.000 toneladas para entre 5.390.000 toneladas e 5.830.000 toneladas no ciclo 2018-2019. Vamos agora saber dos números que a Conab prevê para o algodão em pluma, que é a parte mais nobre dessa produção. A área, como já vimos, tem a expectativa de crescer cerca de 17,7%, chegando a até 1.310.000 hectares ou até 1.420.000. Em relação à produção de pluma de algodão no Brasil,
A expectativa da Conab é de que ela alcance 2.150.000 toneladas, podendo chegar até 2.330.000. Veja que esse volume é bem superior à produção do ciclo 2017-2018, que encerrou com 2 milhões de toneladas de pluma sendo produzidas. Essa alta indica até 14,2% a mais na produção. Vale a gente lembrar que o setor algodoeiro vive um bom momento em relação aos preços e também expectativa de exportação. Portanto, esse aumento de 17% na área plantada é explicado por esse cenário positivo. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas veja no próximo bloco que o Showtech 2019 traz novas tecnologias para o produtor. E ainda nessa edição, vamos saber mais sobre a qualidade das pastagens que podem impactar na rentabilidade do pecuarista. Nós voltamos já. O Agricultura BR está de volta e chama a sua atenção agora para saber das novidades do Showtech 2019. O Showtech 2019, que vai ser realizado de 16 a 18 de janeiro em Maracaju, Mato Grosso do Sul, terá como uma das empresas participantes a Yara, que oferece soluções em fertilizantes para diversas culturas. Vamos saber sobre a participação dela na feira com Vinícius Souza. A Yara é uma empresa com objetivo em soluções nutricionais e também participa da Showtech 2019. Por esse motivo, eu converso com a especialista agronômica Tassiana Seixas, que conta pra gente um pouco da atuação tecnológica da empresa. Hoje a gente trabalha tanto com a linha de fertilizantes sólidos como a linha de fertilizantes líquidos, que os líquidos podendo ser usados tanto como tratamento de semente como foliar. Tassiana, e como que a Yara enxerga aí o cenário atual agrícola do Brasil? Acredito que é muito positivo, né? A gente vê uma demanda, uma resposta muito positiva por investimento em tecnologia agrícola. Tá certo, Tassiana, obrigado pela sua participação. Só lembrando você que o Showtech 2019 acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro. Então anota aí na sua agenda e participe, vai ser um grande evento. Vinícius Souza para o SBA. E o assunto por aqui agora é a qualidade de pastagens. Para falar sobre este tema, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com um especialista que fala sobre os reflexos de uma boa pastagem para o produtor. Confira. O investimento em uma pastagem de qualidade tende a garantir mais rentabilidade para o produtor. Essa afirmação é do engenheiro agrônomo Eduardo Silva Silva, que está aqui comigo, que é também especialista em solos e também em nutrição de plantas. Seja bem-vindo ao SBA, Eduardo. Oi, Sara, é um prazer estar no canal do Boi. Eduardo, começo te perguntando o que é uma pastagem de qualidade, que atributos que ela precisa ter? Olha, Sara, de largada eu já diria que é uma pastagem mais palatável, aquela que o boi come e não deixa nada para trás. Como tornar essa pastagem mais tenra, com mais biomassa, com mais folha, índice de área foliar? Eu tenho que ter mais raiz, né? Porque uma planta com mais raiz, ela é uma planta com mais boca também. Ela come muito mais, ela bebe muito mais, e isso com certeza se converte em biomassa e o animal pode comer melhor e mais também. Eu aproveito até, na questão de palatabilidade, existem alguns nutrientes importantes no solo que conferem essas propriedades que atraem mais o animal a comer, né? Por exemplo, o sulfato, ele baixa as concentrações de nitrato, né? E isso o animal percebe. Isso faz com que ele avance, rapando literalmente o pasto. Eduardo, qual que é a importância do cálcio e também do enxofre? A importância ela é igual ou maior aos outros macronutrientes que nós estamos acostumados a conhecer, que é o NPK. Né? Muito se falou em NPK, passamos muito tempo numa agronomia baseada no NPK. Eu fui um estudante de agronomia que aprendeu a fazer fertilidade e correção do solo só com NPK
e com calcário. Hoje, fora da academia, esse mundo se ampliou. Hoje percebe-se que cálcio e enxofre, para muitas culturas, é consumido igual ou até mais do que alguns macronutrientes que compõem esse ternário NPK. Mas vamos direto à questão dos benefícios. Uma planta com cálcio é uma planta que consegue enraizar mais, porque o cálcio ele seria a ponta de uma broca. Vocês imaginem uma parede que tu tenta furar a parede com uma broca cega, tu tem que fazer muita força para poder empurrar essa broca para dentro. A raiz é a mesma coisa, uma raiz sem cálcio, ela faz muita força, ela perde muita energia para tentar penetrar no solo e acaba ficando com a raiz superficial e isso não dá vigor para a planta. Então o cálcio ele aumenta essa capacidade da broca estar mais afiada, por isso a raiz entra mais, o solo solta mais, o solo mais solto suporta mais ao pisoteio do animal. Então, para quem faz a rotação lavoura-pecuária, é muito comum usar, por exemplo, sulfato de cálcio, que tem cálcio e enxofre junto. O enxofre torna a pastagem mais palatável e ele tem uma relação direta com o nitrogênio também. Tá? Então, o que acontece? Para quem faz a rotação e faz um melhoramento das condições ambientais para essa pastagem logo no inverno, com certeza, quando entra com uma cultura de verão, como a soja, por exemplo, o milho, percebe-se um benefício, principalmente na física do solo. E isso se converte, no inverno, a produtividade animal, e isso se converte no verão a produtividade da planta de lavoura. Então, é uma relação de ganha-ganha numa visão de sistema. Certo. Eduardo, você estava me contando também que uma boa pastagem pode fazer com que, pode aumentar o número de animais por área, né? De que forma que isso acontece? O termo técnico correto seria lotação, né? Uhum. Cada região tem o seu perfil de lotação, mas é uma lógica linear. Se eu tenho mais comida, eu posso botar mais boca, né? Então, a gente tem observado que o produtor ele tem conseguido colocar mais animal por área devido à maior oferta de alimento. Isso é uma vantagem, porque hoje nós temos que otimizar a propriedade que nós temos, seja ela pequena, média ou grande. Eu não posso me dar o luxo de sair comprando mais área, porque eu não consigo produzir mais na área que eu tenho hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explorar a profundidade. Para explorar a profundidade, eu tenho que colocar algo que faça a planta enraizar. O sulfato de cálcio é um exemplo novamente. Uhum. Muito rápido, muito solúvel, e o resultado o produtor vê na safra. Tá? Então, o que acontece? Enraizou mais, tudo que cresceu para baixo se reflete para a parte de cima. E tendo mais comida, tenho mais boca, tem um aumento de lotação. Eduardo, agora falando da questão da produção e, claro, da rentabilidade, né? Voltando para aquela questão inicial lá da nossa pergunta, da nossa entrevista, nossa afirmação. Quanto que isso reflete, uma boa pastagem pode se refletir na produtividade, falando especificamente da pecuária de leite? Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente, ainda essa relação de pastagem com incremento de produtividade na pecuária é algo ainda meio incipiente, pelo menos para nós. Nós sempre tivemos um foco muito em lavoura, mas isso se expandiu para a pecuária como? Através da nutrição de pastagem. Quando a gente começou a considerar a pastagem uma planta de lavoura, que precisa também de alimentos equilibrados, como uma planta de soja, como uma cana, como um pé de laranja, um cafeeiro, a gente começou a entender que uma planta bem nutrida, ela converte no animal. Então, para te dar um caso, nós temos no Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, na região de Lajeado, né, exemplos de incremento de produtividade. Como? Na pastagem, em torno de 30% a 40% do Tifton, por exemplo. Bastante coisa. Na fenação. E no animal? Aquele produtor que deu início a um melhoramento, a boa nutrição da pastagem, ele percebeu imediatamente um ganho no início de 2 litros por vaca dia. E aquele que acreditou no projeto, constatou, viu com os próprios olhos o potencial que tem da pastagem alimentando-a da forma correta, ele já chegou até 10 litros a mais. Isso, inclusive, pequenas propriedades? Pequenas propriedades, principalmente. Interessante, é um número bem impactante, né? Bem impactante, e para nós é uma satisfação muito grande de poder contribuir nessa cadeia, né? Que a gente sabe que as pequenas propriedades, elas contribuem de forma muito significativa para toda essa cadeia de fomento no agro, né?
E é o que o produtor busca, né? Ainda mais em tempos em que o preço do leite fica mais baixo, naquelas épocas é importante ter essa produtividade maior, né? São investimentos importantes e necessários. Exatamente. Eu acho que o desafio de todo técnico, de toda pessoa envolvida no agro, tu, o produtor, o técnico palestrante, é o quê? Levar a tecnologia do laboratório ao campo, esse é o serviço de extensionismo, né? Isso eu trago a importância das Emater, das Epagres, de tudo isso no Brasil, né? Levar numa linguagem que o produtor absorva e seja factível para a sua propriedade, para a sua realidade, né? E fazer com que ele baixe custo e, baixando o custo, ele sinta no bolso esse aumento do lucro, né? Porque a cadeia agro não é diferente de uma indústria, não é diferente de uma loja. A gente tem que reduzir custos e aumentar lucro. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço e fico às ordens. Esse foi então Eduardo Silva e Silva, engenheiro agrônomo e também especialista em solo e nutrição de plantas. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai ver no próximo bloco que Dia Mundial do Enoturismo estreia com participação do Brasil. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você vai conferir a previsão do tempo para a Bahia no quadro Agricultura BR Responde, que você participa enviando uma pergunta pelo nosso WhatsApp que aparece embaixo da sua tela, que é o 67 99656 2266. O Agricultura BR volta já. Já estamos de volta. Chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. A participação desta vez vem lá da Bahia e a gente convida você a ler a pergunta na tela conosco. Gostaria de saber a previsão do tempo para Piritiba, Bahia, nesse mês de novembro. Quem mandou a mensagem para a gente foi o Osmailson Araújo. Vamos responder para ele então, né, Carla? Vamos sim, Ju. Vamos então lá para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que a gente pode responder para o telespectador? Respondendo então a dúvida do telespectador de Piritiba, na Bahia, que quer saber como que ficam as condições de tempo para esta região durante todo o mês de novembro. Olha, as chuvas vão avançar um pouco mais pelo estado da Bahia, mas nesses próximos dias até alcançam a região de Piritiba. Só que vai ser uma chuva bem fraca, porque as pancadas mais expressivas na Bahia vão ficar concentradas entre pontos do oeste e sul. Na região de Piritiba, parte centro-norte do estado, a chuva que conseguir chegar vai ser fraca, isolada e bastante irregular. E a tendência é de que nas próximas semanas as instabilidades vão perder ainda mais intensidade. Já a partir do dia 14, não tem previsão de chuva expressiva para nenhuma área da Bahia. E na região de Piritiba, o tempo firme já volta a predominar já no decorrer do comecinho da segunda quinzena do mês de novembro. No decorrer da próxima semana, entre os dias 19 e 23, mais uma semana de tempo bastante seco, com poucos episódios de chuva na região de Piritiba, e esse cenário vai permanecer acontecendo até pelo menos o finalzinho do mês de novembro. Então, a tendência é de alguns episódios de chuva já nesses próximos dias na região. Apesar de ser uma chuva bastante fraca e isolada, essas instabilidades vão perder ainda mais intensidade no decorrer da semana seguinte. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde. Obrigada, Juliana. Até amanhã. E um abraço para você, telespectador, que tem mandado suas perguntas aqui para o quadro Agricultura BR Responde, que você pode continuar participando de qualquer região do Brasil, enviando a sua pergunta pelo 67 99656 2266. E a partir deste ano, países ligados à produção de vinho passam a celebrar o Dia Mundial do Enoturismo. Nesta primeira edição, e mais um município do estado de São Paulo estarão nesta festividade. Para falar mais para a gente sobre este dia, nós conferimos a reportagem de Annelise Nicolotti. Nesta primeira edição, além do Brasil, países como Itália, França, Portugal, Espanha, Uruguai, Argentina e Chile também promovem atividades. Para a estreia, empreendimentos da Serra e da Campanha Gaúcha e do Roteiro de São Roque, em São Paulo, organizaram 17 ações em alusão à data, quando serão promovidas atividades de 9 a 13 de novembro.
Na programação estão desde cursos de cortes de carnes, como almoço harmonizado, venda de vinho a preço de custo, exposição de arte em meio aos vinhedos, passeio de trator, degustações temáticas, exibição de filme em vinícola e seminário de enoturismo. A participação brasileira no Dia Mundial do Enoturismo mostra que o Brasil também oferece boas opções enoturísticas e está inserido no mapa mundial da atividade. Do vinho se faz de pessoas, de experiências, de vivências e de contato. É difícil alguém comprar uma garrafa de vinho por comprar. O mundo do vinho sempre necessita a história que está por trás daquela garrafa. E nisso que entra o enoturismo. O enoturismo proporciona esse tipo de vivência, esse tipo de contato direto com o produtor. As pessoas que vêm à região da Serra, principalmente, que é onde está mais desenvolvido o enoturismo, têm a chance de vivenciar a colheita, têm a chance de vivenciar a vinificação, todos os processos envolvidos desde o cultivo da videira, a colheita da uva, a elaboração do vinho, a elaboração do espumante, até você chegar ao produto na taça ou na garrafa a ser servido. Então, o enoturismo é uma forma de você estreitar essa ligação entre o produto final, a matéria-prima, a qual dá origem a ele. É um movimento internacional, porque não é só a nível do Brasil. Hoje a gente tem turistas de todas as partes do mundo que nos visitam, vem crescendo, vem aumentando a cada ano e a gente espera que assim continue, porque é a forma de fazer com que o pequeno produtor, aquele produtor que tem um pequeno vinhedo, que elabora seu próprio vinho, é difícil dele competir no mercado, mas ele trabalhando num agroturismo, num enoturismo, vendendo o seu produto, tendo a chance de entregar ele, de mostrar ele ao turista, ele consegue comercializar a sua produção. E é assim que se desenvolve o enoturismo na região e se desenvolveu no mundo todo. No Rio Grande do Sul, o maior polo vitivinícola do país, pelo menos 600 mil turistas circulam anualmente pela região da Serra e Campanha Gaúcha em busca das atrações que o universo da uva e do vinho proporciona. E a Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere os números finais desta edição com os números da soja em Chicago e também com o dólar. E você que ainda não participou do Agricultura BR, manda uma mensagem para a gente, foto, vídeo aí da sua produção. O nosso número no WhatsApp é o 67996562266. Nós voltamos já. Que a tecnologia está cada vez mais presente no campo, a gente já sabe, mas o governo federal quer mais conectividade. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fez um balanço sobre a tecnologia utilizada no agronegócio brasileiro em 2018 e as perspectivas para o ano de 2019. Confira na reportagem de Catarina Martorelli. O fim de ano está chegando e a gente quer saber o que melhorou com relação à tecnologia no campo. Quem está aqui com a gente agora é o responsável pela agricultura de precisão do Ministério da Agricultura, Fabrício Juntoli. Fabrício, o que melhorou então? O que o mapa conseguiu avançar ainda mais para levar conectividade, tecnologia para o agricultor? Oi, Catarina. Bem, o mapa nós temos trabalhado muito em fomento da tecnologia agropecuária, né? E para isso nós contamos com uma Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e que fortaleceu muito o apoio dessa comissão na criação de duas associações brasileiras, né, que foi uma forma de organizar o setor. Então o setor hoje, nós temos o setor de agricultura de precisão bem organizado, né, conversando, dialogando com o Ministério da Agricultura, com todo o setor, né, que é a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, e uma outra associação também, que é a Associação dos Prestadores de Agricultura de Precisão, prestadores de serviços de agricultura de precisão, né, que são técnicos, são especialistas, né, que rodam aí o mundo inteiro e estão manipulando toda essa tecnologia a dar uma prestação de serviço qualificada aos agricultores. O que mudou esse ano? O que melhorou no campo com relação a essa questão da tecnologia?
Bom, a tecnologia está evoluindo de acordo conforme a conectividade, porque nós temos que ter a conectividade no campo para que essas tecnologias possam ser utilizadas, né? Como exemplo, temos as Embrapas, que estão trabalhando muito forte na indústria 4G, agricultura 4G, em drones, né? Mas para tanto essa tecnologia puder ser difundida, primeiramente é necessário muito ter a internet, a comunicação no campo, né? Não adianta você não ter internet, você não vai poder usufruir, né? Exatamente. E houve essa ampliação, né? Mais agricultores, mais produtores rurais tendo mais acesso à internet. Exato, só que hoje isso é uma tecnologia um pouco cara, né? Então, eu acho que com o andamento e o fomento, a utilização, a gente tende a desenvolver melhor a indústria brasileira, que com os anos essa tecnologia tende a ser cada vez mais em conta ao produtor rural. Que bom, tomara que ano que vem a gente possa falar um pouco mais sobre isso, né? Que cada vez mais produtores rurais tenham acesso à internet, porque hoje sem internet ninguém faz nada, né? Catarina Martorelli para o SBA. Vamos então aos números finais desta edição do Agricultura BR, começando pela soja na Bolsa de Chicago. Eu lembro a você que logo mais, nesta tarde, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos, que pode vir a trazer um número mais expressivo de soja em estoques nos Estados Unidos por conta da guerra comercial entre China e o país. A gente confere como que o mercado reage às vésperas dessa divulgação, a poucas horas desse novo relatório. Soja que vinha em alta na abertura do programa, agora já muda de rumo, vem operando com baixa. A queda é de 2 centavos de dólar por bushel neste momento para todas as posições de mais curto prazo. A de novembro vem a 8 dólares e 65 centos mais 6 por bushel. Contratos para janeiro, 8 dólares e 77 centos mais 4. Posição de março do ano que vem é negociada a 8 dólares e 90 centos mais 2 e a soja para entrega em maio de 2019 vem a 9 dólares e 3 centos mais 4 por bushel. E o dólar opera em leves oscilações nesta quarta-feira, como nós já havíamos dito no começo desta edição do Agricultura BR, com o mercado de olho, monitorando o cenário externo e também com hoje a decisão da política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e também com o mercado de olho na movimentação do presidente eleito Jair Bolsonaro. E você confere comigo na sua tela como se movimenta o dólar no mercado brasileiro neste momento. Como eu disse, oscilações leves, aí uma variação positiva de 0,09%, mas é uma estabilidade para o dólar no mercado financeiro brasileiro, que está sendo vendido a R$ 3,74 mais 3. E esta edição da Agricultura BR fica por aqui e você continue ligado na programação do Canal do Boi para ficar sempre muito bem informado sobre o mercado financeiro e também mercado de grãos. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Uma boa tarde.